Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite para todos. Estamos aqui de volta para dar continuidade ao nosso estudo da obra Nosso Lar. Sejam todos muito bem-vindos, os internautas, os amigos, que são todos, né, internautas ou não, mas os internautas são aqueles que estão aqui, né? Já começou a aparecer, ó, Francisca, e quem mais? Arthur Sago, tudo bem? João Torres, não é isso? Boa noite. Cristina Cardoso e muita gente. Se eu não ler o nome de todos, vocês não reparam não, porque está pequenininho e às vezes não dá para eu falando, não dá para ver. Mas todos vocês sintam-se acolhidos, sintam-se em família, na família CELD, sintam-se felizes por nós estarmos aqui, por acaso estão nos oferecendo essa grande oportunidade que é do estudo da doutrina dos espíritos. Então, vamos começar com o estudo, né? Fazendo a leitura do Evangelho, que a Olguinha vai fazer. Está com o Evangelho aí, Olguinha? Beleza. Faz a leitura e a Sueli fará a nossa prece inicial. Graças a Deus. Então, vamos lá, Olguinha. Obrigada. Então, queridos irmãos, boa noite a todos. É com alegria imensa que nós estamos aqui para mais um estudo do Nosso Lar. Então, vamos fazer a leitura do nosso Evangelho, que é o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. É o item 8, que fala sobre o parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não determinam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito de seu filho. Ele só lhe fornece um invólucro corporal, mas deve ajudá-lo a desenvolver-se intelectual e moralmente, para que possa progredir. Os espíritos que encarnam na mesma família, principalmente como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos que se simpatizam, unidos por relações anteriores, que se traduzem pela afeição que nutrem reciprocamente na vida terrestre. No entanto, também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, por conseguinte, fixados pela consanguinidade, mas os firmados pela simpatia e pela comunhão de pensamentos, que une os espíritos antes, durante e após sua encarnação, de onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fosse pelo sangue. Eles podem atrair-se, procurarem-se,
procurar-se, sentirem prazer em estar juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como se observa diariamente, problema moral que só o Espiritismo pode resolver com a pluralidade das existências. Queridos irmãos, nós vamos parar por aqui e vamos convidar vocês para darem continuidade a essa leitura tão preciosa. Enquanto isso, vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, colocando na nossa tela mental, e já com muita gratidão por estarmos aqui reunidos com esses espíritos amorosos que já nos acercam, os nossos benfeitores, que nos conhecem também pelo nome, que nos envia sempre boas vibrações, aquele sentimento que nos eleva e são necessários para que a gente caminhe com mais assertividade. Obrigada a todos esses espíritos amigos. Obrigada à nossa mãe, Maria de Nazaré, que nos deixa essa paz e esse perfume de amor que espargem sobre todos os ambientes onde a gente percebe a sua influência. Que a gente possa sempre estar unidos a esses espíritos amorosos para o estudo dessa noite em torno do livro Nosso Lar. Com muita gratidão a esse espírito André Luiz, que nos trouxe toda a reportagem do mundo espiritual, para que a gente tenha a certeza de que não há desamparo e que nós seremos, sim, acolhidos por esses espíritos amigos na nossa sequência da vida espiritual. Que a gente possa estar hoje unidos em torno dessas verdades espirituais que servem para o nosso caminho evolutivo. Que Jesus nos ampare no estudo dessa noite, graças a Deus. Está fechado. Isso, abri. Vamos aos nossos estudos. A Rita vai botar aí os nossos slides, né? Que o estudo que a gente faz, ele é um estudo com contextualização. Então, a gente tem sempre um material de escolinha aqui para a gente estar utilizando. Vamos começar, então, aí com a Olga, tá, Olga? Na leitura, se você puder fazer um preâmbulo rapidamente antes, para posicionar as pessoas, tá? Certo. Nós estamos, né, nesse capítulo, que é o capítulo 5, e estamos no momento em que Lísias chega ao quarto onde está André Luiz, né, que foi atendido anteriormente por um médico, e ele vai prestar os outros socorros lá, André Luiz, o tratamento que ele precisa. Então, eles começam uma conversa, estabelecem uma conversa, André Luiz, ou aliás, Lísias conversa com André Luiz sobre o problema dele, André Luiz relata que está por dentro do que ocorreu com ele, assume a sua culpa e reconhece que ele realmente foi um culpado de estar nessa situação, e aí inicia aí a nossa leitura de hoje, justamente falando desse comportamento de André Luiz, que ficou meio assim, sem graça, né, de ter assumido, dito que a culpa foi dele. E Lísias, e começa aí o relato. Reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-se a consolar. Então, Lísias vai conversar com André Luiz para acalmar o seu coração com relação a essa confissão. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem previdente que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia, quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura
identificando minha perplexidade natural, prossegui. Depois nós vamos dar continuidade aí a esse relato, mas vamos pensar um pouquinho a respeito desse primeiro momento aqui que a gente leu, né? Nosso Lar, uma colônia que atende a espíritos. A gente vai ver aí, André Luiz era um médico, um trabalhador que estava envolvido, né, com suas atividades no trabalho, mas descuidado ainda das questões morais, teve essa dificuldade no mundo espiritual, chegou doente, chegou enfermo do corpo perispiritual, precisando desse atendimento, teve todo aquele tempo, aquele espaço de tempo no nosso lar, lá em Umbral, aliás, mas foi socorrido. Então, o que é que nós identificamos em nosso lar, como Isis vem falando aí, né? Uma colônia onde não é uma das colônias espirituais mais elevadas. Nós desejamos, a gente escuta muitas pessoas desejando ir para nosso lar, né? Mas nosso lar não é assim, um local celestial, não é nenhum local, é um local como se fosse um hospital, né? Uma grande colônia de um hospital, de escola, igualzinho aqui na Terra, mais um pouquinho ampliada, porque já existe aqueles que estão se esforçando, estão desejando melhorar, tem uma percepção, né, da vida, como eles chegaram, e às vezes a gente aqui ainda não tem, não acordou para isso. Nós permanecemos. Desculpa. Você falou uma coisa que é muito interessante. Tudo, né, que a gente vai falar aqui é interessante. Não por ter vindo da nossa fala, mas por ser conteúdo doutrinário. As colônias, pelo menos essas colônias mais perto da crosta, o grande diferencial delas para a comunidade encarnada é a tecnologia. Por quê? Benfeitor encarnado nós temos, não são poucos. A gente pode não reconhecer, mas não são poucos. Pessoas boas, pessoas mais doentes, tudo isso a gente tem aqui. Quando a gente começa a estudar, o que a gente vê? O grande diferencial, pode ter outros. Cada um vai falar, não, Helena, tem esse também. Tudo bem, esse é o que eu estou colocando. É a tecnologia que é extremamente avançada. É avançada no nível que, por enquanto, eu acho que vai demorar bastante para ter um psicoscópio, por exemplo, que é um aparelho que mede os nossos pensamentos, sentimentos e intenções. Né? Aí já vai demorar, acho que vai demorar. Instrumentos bem, né? Aparelhagem bem adequada a atender. Mas a dinâmica é igual à nossa. Né? Lógico, em dimensão diferente, mas a dinâmica... Eles têm fábrica. Eles ainda perguntam lá para o capítulo 50, por aí. Vamos falar sobre isso. Vamos falar, mas é um spoiler para as pessoas saberem. Com a gente, durante alguns anos, que a gente vai falar da fábrica que tem no nosso lar. Então, preparar o pessoal para essa novidade. Mas segue aí, Sueli, por favor. Se a gente olhar novamente lá, coloca lá para a gente o slide novamente, Rita, que eu acho tão interessante que há momentos antes nós estávamos no estudo do Memórias de um Suicida, assim, num grupo particular, um grupo pequeno que a gente tem no Daniel Cristóvão, e aí estava passando uma situação tão semelhante a essa que estava relatada no Memórias de Suicida aqui também. Quando no caso era o Jerônimo, estava relatando as dores, o sofrimento, o cansaço moral que ele estava passando, e nesse momento vai baixando a vibração. Isso daí acontece muito com a gente conversou exatamente por esse ponto. Nesse momento, e é interessante como os benfeitores são tão amorosos, que essa percepção de vai baixando a... Ele estava ali, reconhecendo o acanhamento da confissão. Ora, se você vai fazer uma confissão da sua dor, da sua culpa, é reticenciosa, com certeza. Vai ter uma dor, vai baixar a vibração, e aí nesse ponto, lá no Memórias do Suicida,
o benfeitor interferiu e falou: peraí, calma, vamos consolar. E ele entra num patamar de consolo. Muitas vezes a gente entra nesse estágio, falando da sua dor, e vai, e cresce aquele processo, e tem gente que exagera nesse relato, e ele vai baixando de tal maneira a vibração que, quando você tem um benfeitor para te acordar, não, mas tem que ver um lado positivo. Você não é só você que está aqui, não, meu amigo. Pode ficar tranquilo, que como falou aqui Lísias para ele, pode ficar tranquilo, o consolo foi esse. Você realmente tem a culpa, você tem a responsabilidade do seu sofrimento, mas também outros acontecem por conta da sua imperfeição, da sua negligência, e essa palavra vai diminuindo a sua densidade, tão já retraída, ele já estava assim, na reticência, já estava no sofrimento, para evitar a queda moral que ele poderia, que nesse momento não cabe. Ele já tem que entender que ele foi o responsável, mas com a razão de arrependimento. Quando a gente entende o que é arrependimento, é com mudança de postura, mudança de comportamento. Então, acho muito interessante uma análise dessa questão dos benfeitores, e muitas vezes a gente tem que fazer esse papel de benfeitor quando nós estamos perto de uma pessoa que tende a essa murmuração diante das dores da vida. Porque tem lá na questão 115, a gente conversou exatamente sobre esse ponto, na questão 115 no Livro dos Espíritos, ele fala exatamente esse ponto. Nós nascemos, surgimos simples e ignorantes e vamos ter vicissitudes. Mas para buscar Deus, né? O objetivo é sempre a gente ser perfeito e buscar Deus. Porém, você vai passar pela dor. Quanto mais você murmura, mais você se afasta da dor. Então, é uma questão do Livro dos Espíritos séria, e por conta disso, a gente tem que se pensar todas as vezes que a gente comete um excesso de murmúrio diante das nossas vicissitudes. É para ter resistência, para entender a dor, o objetivo é esse. Não vamos dizer aqui que seja um processo facílimo, mas é uma conquista que os espíritos constantemente nos alertam para a gente racionalizar a sua dor, saber o que é a dor, para a gente passar mais adiante com mais assertividade, com menos murmuração. É isso aqui que o Lísias está fazendo, e que em vários outros benfeitores tem essa preocupação, para a gente não murmurar e para a gente seguir, mesmo com os joelhos, né, machucados, como diz Paulo, mas a gente seguir com determinação, porque temos um outro caminho, né, mais feliz, e seremos perfeitos um dia. Então, esse ponto que eu gostaria de realçar aqui nessa fala de André. Muito bem. E importante também é essa nossa consciência que nós podemos ir tendo, né, dessa questão de não lamentarmos, não ficarmos se sentindo, deixando a baixa estima tomar conta, né, para poder a gente sair desses, melhorar a nossa vibração, para não entrar num processo de depressão, de tristeza, que não nos leva a nada, né? Reconhecer o erro, consciente, mas não se deixar abater, é muito importante para a nossa vida, né? A Gi Valverde, inclusive, está nos falando isso. A culpa paralisa, realmente a culpa paralisa. É por isso que a gente tem que ser responsável e dar continuidade no nosso projeto, porque senão não se paralisa mesmo, você não vai à frente. É verdade. Culpa você fica engessada, né? Uhum. Vamos lá, vamos seguir aí. Olguinha, continue. Quer que eu leia? Pode continuar. Deixa eu aumentar aqui. Então, nós estamos aí no livro Os Mensageiros, capítulo 49, A Máquina Divina.
Escapista. Está vendo a máquina divina, formada pelo molde espiritual preexistente? Perguntou Aniceto, compreendendo minha profunda admiração. O corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção. Nesta hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída no molde sutil do corpo espiritual preexistente. E por isso mesmo chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. Por que é importante esse estudo, né? A gente vai vendo que já no livro Os Mensageiros, nós vamos identificar André Luiz participando de trabalhos, de atividade, acompanhando os instrutores médicos, né, no atendimento, e esse momento aí é um atendimento a um senhor, né, de uns seus 60 anos, que estava assim no momento final, e André Luiz, né, observando aí com esse aparelho, com essa possibilidade do mundo espiritual de identificar coisas que o homem encarnado não identifica, mostrando no como estava esse corpo e o que ocorreu com esse corpo, que é uma bênção divina. Quando fala em tabernáculo aí, é um local sagrado, né? O corpo é sagrado, é um instrumento que o espírito vai utilizar para vivenciar aqui na Terra. Então, nós temos que lembrar disso, que o corpo vai nos auxiliar nesse progresso espiritual. E ele vai observando, vai mostrando que toda essa afetação que estava ocorrendo em cada órgão desse senhor, que estava ali já nos seus momentos finais, sendo atendido, era o resultado, foi resultado da mente, né? Ele fala sobre isso, sobre as questões da nossa mente interferindo no nosso corpo perispiritual, causando enfermidades, causando doenças que nos levam às vezes, até o desencarne, né? Se não cuidarmos. Olguinha, faz a leitura toda do texto do livro, depois a gente vai voltando para a gente estar analisando, que ainda tem texto aí do livro para a gente ler. Aí a gente faz a leitura do texto, depois a gente faz comentário, é melhor. Então, mas essa leitura aí foi do texto, tem mais... Passa o próximo, Rita. Tem sim. Tem sim. Aquele é a contextualização do mensageiro. É contextualização. Tá bom. Tá. Desculpa. Se quiser, a gente pode chegar lá na... Já, é isso mesmo, eu que não tinha reparado. Desculpa. Vai, segue, Olguinha. Então aí nós vamos analisar um pouco mais, né, com outra leitura de André Luiz, observando essa dificuldade, né, que causamos em nosso corpo. Continuando aí no nosso lar, Lísias falando, nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Interessante, né? Quando ele vem falando, né, ele fala dessas doenças, dos que chegam doentes, onde é oferecida oportunidade de trabalho para ajudar aqueles espíritos que estão doentes. Então, trabalhos nós vamos ter, né? Graças a Deus. E esse trabalho pode ser feito com alegria. Se a gente já gosta de trabalhar aqui, com certeza nós vamos continuar gostando de trabalhar no mundo espiritual. Ninguém vai querer ficar na contemplação sem fazer nada. Então, vamos nos sentir, essa palavra aqui, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço, é algo para a gente refletir bastante, né? Que Deus... o trabalho que para muitos acha uma coisa pesada, nós vamos aprendendo através do tempo
que o trabalho é uma forma de nos libertar, de nos ajudar, né? Então, o Livro dos Espíritos nos fala aí dessa questão dos bons espíritos, né? Onde eles compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é para eles a fonte de uma felicidade inefável, que nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das mais paixões que constitui o tormento dos espíritos imperfeitos consegue alterar. Somos ainda espíritos imperfeitos, mas nós estamos no esforço de sermos bons espíritos, de melhorarmos, e o auxílio que nós vamos desenvolvendo no mundo vai nos dando alegria de viver, né? São felizes pelo bem que faz e pelo mal que impede. Às vezes a gente faz o bem, mas não pensou ainda em impedir o mal. Numa conversa, né? Numa situação em que a gente pode levar o outro, como a Sueli falou, ao desencanto, a não ter esperança. Então, conversa aí, Sueli, um pouquinho com a gente, ou Helena. Não, é isso mesmo. A Sueli pode estar trazendo aqui a reflexão dela, porque essa passagem aí toda desse diálogo de André é muito importante, é muito séria, então tem muita coisa boa para a gente estar refletindo aí, né, Sueli? Muita benevolência e muita misericórdia com espíritos que, como todos nós, ainda têm muitas dificuldades ainda nesse planeta e que já é uma honra muito grande ir para nosso lar, né? O Getúlio está falando sobre isso, né? Que o nosso lar, a gente sabe, não é... Ele fala ali, né? Que não é... O Lísias fala, não é um local de espíritos superiores, mas já é um local onde a gente tem uma chance de encontrar espíritos que vibram também por nós. Então, essa é uma oportunidade. Mas uma oportunidade especial é que dá trabalho para todos. Quando a gente lembra que o André Luiz já chegou lá querendo ajudar, ele estava querendo trabalho. Então, ele já teve essa inspiração de querer trabalhar sim. Só que erradamente, ou ainda na vaidade que é comum de nós aqui no planeta, ele queria trabalhar de acordo com os seus diplomas, né? Então, ali, as oportunidades de trabalho são para todos, mas há que ter especialização. Isso é interessante porque na nossa casa espírita não é diferente. A gente tem trabalho para todos, mas há determinados pontos que há necessidade de especialização. Então, para todo mundo tem um trabalho. Servir ou ficar na portaria, ou fazer um auxílio de chamar as pessoas, sempre tem trabalho. É isso, Eli? Há trabalhos específicos que aí há os grupos específicos e precisa ter estudo. Assim também o nosso lar, não é isso? Porque o que aconteceu ali? Ele queria ser médico, né? Ele era médico na Terra, e enquanto médico na Terra, é um movimento de boa vontade? É. Uhum. Tanto é que isso aí é muito bom. Qual é a grande lição para a gente disso tudo aí? É a questão do orgulho, né? Então, mas ele não tinha noção disso. Não, ele não tinha noção nem quando estava encarnado. Ele era um sem noção, essa que é a grande verdade. Ele sempre foi um espírito sem noção. A Liva continua. Então, aquelas lições fortes, dolorosas. Você viu quando começou com ele a lição? Quando Henrique de Luma, que já começa a tratá-lo, você vê, quando chama ele de suicida. Ele não tinha a mínima noção. Uhum. Ele ficou assustado, ele começou a querer dialogar com ele, enquanto médico, sobre os seus órgãos. E Henrique de Luma, firmemente, vai colocando para ele qual é a realidade. Então, em relação a trabalho, é como a gente. A gente está sempre achando e desejando fazer atividade, mas que seja atividade que
que amacie nosso orgulho, que dê aquele orgulho, não a satisfação do trabalho pelo trabalho. Não a satisfação que daquele trabalho ser resultado de um esforço pessoal. É muito diferente, né? Você, como é ainda... Os moldes que são ainda no nosso mundo, na nossa sociedade, é justamente o que aconteceu com ele. Ele chegou naquele momento, teve o impulso, que ele foi mais impulsionado, né? Do que outra coisa. Aí foi que ela botou ele no lugar dele. Você entende de medicina espiritual? Então, no nosso mundo tem agora um termo chamado Nepo Babies, né? Nepo Babies são aquelas pessoas que realizam trabalhos às custas do nome dos pais, às custas de uma carreira que alguém fez uma cama e você vai e deitar ali. No ano passado, isso não era considerado, não se tinha nem comentário negativo sobre isso, agora já tem. Por quê? Porque a mente humana, a consciência do humano está aumentando. Isso que é evoluir. O que é evoluir? É quando você aumenta o grau de conscientização. E isso, por causa da lei do progresso, realmente, o ser humano vai cada vez aumentar mais em relação a isso. Então, ali ele vai precisar o quê? Reconhecer a própria natureza dele. Reconhecer a própria natureza. Que enquanto ele não reconhecer a natureza dele, que é o objetivo, é o papel da doutrina espírita, o que a doutrina espírita faz? Faz a gente compreender, para a gente estar entendendo, a nossa própria natureza, que não é desse mundo. A grande dificuldade nossa é essa. Então, a gente gera conhecimentos, gera habilidades, mas a gente agora vai ter que está tendo que fazer caminho de retorno para entender qual é o essencial, qual é o mais importante. Então, a gente quebra a cabeça. Que nem ele vai quebrar muita cabeça. A gente vai ver aí a quebração de pedra que vai ter. Para quê? Não é para adquirir habilidades, no caso dele, que ele já era um espírito com muita habilidade. Quando a gente está encarnado, aí, voltando para o que a Sueli falou, na casa espírita, a gente chega desejando trabalhar, mas só que a gente vai aprendendo que também tem regra, a casa espírita tem regras, tem todo um procedimento. Não é assim, vou chegando, vou mandando, então, inclusive, ainda. E às vezes a gente já chega querendo mudar tudo que alguém construiu, está tudo errado, tem que fazer diferente. Só que a gente não entende, de repente, a filosofia espírita. A gente ainda está vindo com a filosofia do mundo. Aí começa o grande problema, aí eu começo a sair. Ele vai demonstrar para a gente o grande esforço que ele fez para fazer o aprendizado do conhecimento da natureza dele, que é a natureza espiritual. Então, né, Sueli, seguindo aí, que eu vim dizer... Aí a gente vai... seria interessante a gente voltar aqui, Rita, para a gente pensar sobre na questão 107, são na escala espírita, são os bons espíritas, e eles já sentem felizes por trabalhar. E a gente vai fazer a pergunta, será que a gente gosta de trabalhar? Ou é aquele dia, segunda-feira é dia de trabalhar, ai meu Deus, ou então sexta-feira, graças a Deus, sextou, acabou o trabalho. E no Livro dos Espíritos já nos dá uma posição diferenciada da questão do trabalho, não é isso? Então, onde a gente descobre que o trabalho é uma ocupação útil, e que trabalho é lei, e que trabalho é uma alavanca para a sua perfeição. Sem o trabalho, a gente já sabe, a gente estiola, não é isso? A gente acaba ficando murchando, porque a gente precisa... Todos esses ensinamentos que a gente tem na vida, elas são exercitadas necessariamente em sociedade. E assim, em sociedade, a gente precisa viver trabalhando. E trabalhando não precisa necessariamente ser, né? A gente já não é novidade, mas eu vou repetir que vale a pena, é ocupação útil. Então, nesse momento aqui, nós estamos
investindo o nosso tempo em trabalho útil, ocupação útil, e que os espíritos aqui da questão 107 são os bons espíritos, já entenderam essa questão. E aqui estão nos dizendo o seguinte: lá a gente está feliz porque temos uma oportunidade de trabalho. Quando a gente fala assim, oportunidade de trabalho é felicidade, melhor é ficar vendo Netflix o dia inteiro. Mas veja, quando você fica nesse ponto ainda da ociosidade, a gente vai para uma questão que fala da ociosidade. E eu adoro essa questão porque dá um saculejo na vida da gente. O Kardec está perguntando para os espíritos quais as causas do desgosto da vida que desemboca no suicídio. O tema é esse, desgosto da vida, suicídio. A questão é 943. E ele pergunta quais são as causas do desgosto da vida. E os espíritos respondem, são 3 as causas do desgosto da vida, basicamente. Ociosidade, falta de fé e saciedade. A ociosidade está em primeiro lugar. Então, o indivíduo que é ocioso, que ele não trabalha, ele vai, mais cedo ou mais tarde, ele vai se ter desgosto, porque ele está fora da lei. Ô, Sueli? Quando a gente está fora da lei, a gente é infeliz. Então, anota essa questão 943. Os 3 motivos principais do suicídio, que descambam para o suicídio, não necessariamente, é esse. Ociosidade, você está fora da lei, está fora da lei de trabalho. A falta de fé, obviamente, a gente já sabe que a gente se afasta de Deus, está fora da lei. E a saciedade é aquele que tem tudo. Você tem tudo, e quando você tem uma adversidade na vida, você não tem resistência. Aí a saciedade te dá falta de resistência para as dores. Então, as 3 coisas, a primeira delas é a ociosidade. Vamos prestar atenção para essa questão, que é fundamental, e lá no plano espiritual eles desejam trabalhar. São felizes porque têm essa oportunidade de trabalho. É para a gente mudar nossos pontos de vista, né? Fala, Helena, desculpa que eu te cortei. E aí, essa questão, muito boa você ter lembrado dessa questão. A pessoa pode perguntar assim, mas eu trabalhei muito na vida e ainda continuo trabalhando. Só que tem um livro chamado O Livro da Prece, de Palhano Júnior. Ele ensina a gente a orar de forma eficiente. Essa forma eficiente que ele ensina começa com aquietar a mente. Ele fala para perceber o resultado da nossa prece, primeiro a gente tem que aquietar a mente. E essa questão de aquietar a mente é muito importante. A gente precisa aquietar. Aí a gente fala assim, mas o que tem isso a ver com trabalho? Quando a gente vai na questão, que é essa questão do Livro dos Espíritos, 657, eu acho que é isso, né, Sueli? 657, eu dou uma verificada aí, que é da Lei do Trabalho, que ele pergunta, trabalho é só atividade material? E os espíritos respondem, não. Toda atividade útil é trabalho. Então, pensar, meditar é trabalho. Ler é trabalho. Parar para... 675. 675, né? Que é quando ele pergunta se só atividade material é trabalho. Só se deve entender por trabalho as ocupações materiais? E a resposta, não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é o trabalho. Então, quando a gente faz exercício para aquietar a mente da gente, quando a gente usa hábito de reflexão, quer ver um trabalho super útil que traz mais crescimento espiritual do que o trabalho de diploma, ou trabalho que você possa ganhar muito dinheiro, é desenvolver a gratidão. Porque é um trabalho, chega a cansar. A gente não tem hábito, a gente acha que a gente não deve nada a ninguém, que dirá a Deus, que a gente não vê. Então, exercitar esses hábitos é trabalho.
E esses hábitos é aquele trabalho que independe do trabalho material. Isso aí que a resposta deu para a gente. O espírito trabalha. E a gente precisa se habilitar para fazer esse tipo de trabalho. É o que Leon Denis nos fala. Habilite-se a desenvolver as atividades transcendentais. Que atividades são essas? Ah, mas eu não tenho mediunidade de cura disso. Não é disso que está se falando. Não é disso. É desenvolver a capacidade de refletir, pensar, entender todas essas injunções da lei natural. Como que eu vou fazer isso? Pensando, refletindo. Ah, mas pode não dar certo. Não tem como não dar certo, por causa do fluido cósmico universal, que é o veículo do nosso pensamento. Pensou, desejou, você vai acionar o fluido cósmico universal. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal como o peixe está mergulhado no mar. Ele está mergulhado e ele respira a água do mar. Nós estamos mergulhados e respiramos. E fluido cósmico universal é o hálito divino que emanta todo o universo. É ele que nos faz pensar, elevar o pensamento, emitir fotos mentais que se cruzam com outros pensamentos, mas não se misturam. E chega até Deus, porque o fluido que é eliminado de Deus, que ele emanta, hausto divino, que André Luiz fala lá no primeiro capítulo do Evolução em Dois Mundos. Depois que isso é uma grande revelação da doutrina espírita. Isso está lá na Gênesis, capítulo 2, item 20. André Luiz fala, mas a origem maior é lá da Gênesis. Então, isso é o grande diferencial da filosofia espírita. Frequentar a casa espírita é o que nos salva? Não. Nada vai nos salvar. O que nos salva é a gente mesmo. É o mecanismo da lei. Se a gente acionar, se a gente aceitar esse mecanismo, é o que vai fazer a gente evoluir, crescer, sair da faixa da dor, da lamúria e conviver pelo pensamento com mentes também mais evoluídas. A gente pode fazer isso. Isso independe de capacidade. Porém, as capacidades, as capacitações ajudam a gente a desenvolver o pensamento. É alavanca para desenvolver o espírito. É através do material, do intelecto, que a gente desenvolve o moral. Eu acho que... Leon Denis fala isso, né? Ele nos convida a conhecer o universo, a mergulharmos no universo. E essa questão aqui da característica dos bons espíritos, eu achei interessante que eles colocam, compreendem Deus e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. Mas não é. Na escala espírito não são os bons espíritos? Por que ele diz aqui que já goza das felicidades dos bons? Eu estava pensando nisso aqui e me lembrei. Quando chamaram Jesus de bom mestre, ele diz, bom é o meu Pai que está no céu. Né? Eu adoro essa passagem. É uma coisa para pensar. São felizes, por quê? Pelo trabalho, pelo bem que eles fazem e pelo mal que impedem. Então, é uma atividade constante. Quando nós compreendemos Deus e sabemos que a lei de Deus está na natureza, né, que é a única para a nossa felicidade... Entender isso é muito importante, né, para todos nós. 614, não é ela? É a 614. A lei natural é a lei de Deus, a única para a felicidade do homem, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Né? Eu também adoro essa colocação. Olha, da lei de Deus. A Cleci Salles, eu acho que eu estou pronunciando certo, se eu estiver errado, me corrige. Diz assim, isso mesmo, nesse momento de estudo, estamos aproveitando o nosso tempo de forma útil. É isso que a gente tem que pensar. A gente não pode mais ficar achando assim, não gera um vício de trabalho, né? No final você está cansado e está vazio. Faça a função que tem que fazer, mas tem que reservar tempo para o espírito, que sou eu, trabalhar.
Eu Só achei interessante fala. a Pode falar. colocação de vocês ontem no Gênio Ah, Céltico e o Mundo Invisível, que eu já peguei no finalzinho, ah, mas eu fixei aquele final em que Leon Denis aproveita a energia dos espíritos superiores para trazer para ele, né, para se beneficiar dessa nossa, energia, ontem foi daqueles maravilhoso. raios, né, que É, ele envia. foi muito. Achei isso tão lindo, né? É. Então, quando a gente mergulha nesse estudo, mergulha na busca desse conhecimento, como é que isso vai fazer com que a gente absorva desse fluido cósmico universal que está a nosso favor, do qual todos nós estamos mergulhados, os benefícios que esse fluido pode nos trazer quando a gente eleva um pouco a nossa compreensão, o nosso pensamento a Deus, ao infinito. Então, E só para não tirar a dúvida do pessoal, quem quiser assistir, é a segunda-feira, ao meio-dia, a gente almoça com Leoneria e a gente Estava estuda fazendo almoço e ouvindo. O Gênio Céltico, o Mundo Invisível. A gente já está lá no final do livro, estamos na capítulo 13, onde Kardec manda algumas mensagens vibrantes, essas daí que a Olga está. Nós estamos nesse ponto. Ele vai falar dessas radiações e de como ele conquistou, ele conseguiu conquistar essa possibilidade de se elevar, mas ele se habilitou, né, nas ciências transcendentais. É a fala que está lá no Memórias do Suicida, mas certamente foi o Leon Denis que falou, que convidando a todos nós para se habilitar. Aí lá no Gênio Céltico, aí é Kardec falando, né? muito bom. A gente Convidando a todo mundo. Essa hora é uma hora que voa, né? Se a gente estivesse, de repente, à toa, ufa, a hora não passa. Olha como isso passa. É muito. Fala. Não, a Sueli falando isso, eu me lembrei, né, pensando em Leon Denis de novo, agora, mais um momento. Ele criou condições tal que, quando ele escreve No Mundo Invisível e a Guerra, ele relata o momento em que ele estava sem condições de sair de casa, porque estava envelhecido, muito cansado, e ele cria um templo interior. Ele aprendeu a fazer isso. Ele cria um templo interior onde ele busca estar em contato com toda essa espiritualidade ali, e ele diz assim, eu me alegro com isso. E nos convida a fazermos isso. É isso que ele Muito ensina, lindo. gente. É isso que ele ensina, gente. Agora, o Getúlio, ele diz assim, ele está questionando a questão, aprendi que no nosso lar, apesar de estar no umbral, é uma colônia bem melhor, e para irmos para lá, precisamos estar em boas condições de sentimentos. Acho curioso esses estropiados chegarem até a referida. Ué. Primeiro, todos nós somos estropiados, em níveis diferentes. E segundo, é colônia de socorro. É colônia ligada aqui à nossa terra. Por exemplo, quando teve problema na colônia, que a gente vai ver lá nos últimos capítulos, eles recorreram à Alvorada Nova, que era uma colônia acima não é de espaço, não, acima do grupo, eram mais capacitados, eles pediram socorro à colônia Alvorada Nova. Então, dava para ver que abaixo da colônia Nosso Lar também deve ter colônias inferiores. Por exemplo, no livro Aconteceu na Casa Espírita, quando o Júlio César, que desmantelou toda aquela equipe que estava querendo atacar o centro, tá? Acabou que todo mundo ficou no centro como trabalhador, gostaram, foram ficando, e Júlio César ficou sem a equipe dele de trevosos. Ele, quando retorna, lá no capítulo 13, que ele retorna para a colônia dele, aí vai descrever a colônia, é uma colônia. Aí a Nora, que é o espírito, né, que comunicante, que passa o livro, ela coloca a colônia, ele fala assim, olha, as árvores são todas maltratadas, folhas secas, sem flores. As casas, ela relata assim, as casas todas sem o belo.
As ruas, tudo esburacadas. Gente, ela vai relatando, eu falo, meu Deus, tudo sujo. Então, tem colônias assim, porque reflete a ambiência daquele pessoal. Então, aquela colônia era um grupo de espíritos que ali viviam com objetivos de atacar instituições encarnadas. O nosso lar é colônia que vive Clarencio, um espírito de muita luz, que vive Henrique de Luma, um médico conhecedor de medicina espiritual. Isso sem falar os outros. Que o quê? Que são trabalhadores. Não são espíritos que não vão mais reencarnar no planeta Terra, não. São trabalhadores. Qual é o objetivo daquela colônia? Recolher espíritos que desencarnaram no Rio de Janeiro, é uma colônia que está na localidade do Rio de Janeiro, que desencarnaram, que muitos não podem ser recolhidos imediatamente, mas eles acompanham. Claro que a André estava sendo acompanhada, porque a mãe de André é amiga de Clarencio. Ela estava acompanhando o filho, mas só quando André abriu uma brecha na mente dele, que ele falou, meu Deus, que ele orou, aí sim ele enxergou Clarencio, que estava sempre visitando ele. Aonde? Em área umbralina, por quê? É aquele local onde você ainda você emite. O local não foi preparado para eles, não. Ali é um local que existe porque existe espíritos que ainda estão muito rebeldes, viciosos. Por que o planeta Terra é de prova e expiação? Qual é a característica dos habitantes daqui? Rebeldes, viciosos e exilados. O dia que nós melhorarmos, o planeta vai melhorar. A hora que André melhorou, André também é estropiado. Outros estropiados. Depois, aos pouquinhos, vai melhorando. Então, é uma colônia de socorro. Colônia Maria de Nazaré atende o Brasil, Portugal, Espanha e colônias que falam a língua portuguesa na África. Então, tem característica. Qual é a especialidade dela? Suicida. Então, todos lá tem espírito de alta envergadura. Tem espírito que foi um daqueles espíritos que conviveu com Jesus, uma daquelas crianças. Olha que coisa. Olha, mas estão ali como o quê? Como trabalhadores. A gente vai encontrar na terceira parte do livro Vitor Hugo, trabalhador. Gente, é demais, né? Então, esses espíritos continuam trabalhando. Essas colônias não é para ficar só... Não, existem colônias especiais, existe colônia que seja especializada em músicas, e muitas colônias, mas essas são de socorro de pessoas estropiadas. Então, a gente vai abrindo a nossa mente para isso, para não ficar achando que é aquele céuzinho que a gente aprende. Não estou achando que você pensou isso, não, tá, Getúlio? Eu estou vendo a mim, tá? Então, a gente vai vendo que tudo é trabalho. E tudo é misericórdia divina. Então, todos serão. É que não dá tempo, senão eu ia contar para vocês a parábola de Jonas. Quanto tempo a gente tem? Já até escutou, né? 6 minutos. Quanto? 6. 6. Rapidamente, Jonas foi enviado para a cidade de Nínive, para ele era profeta, para dizer se aquele povo se arrependesse, não se arrependesse, a cidade toda seria destruída. E ele fala para todo mundo. Aí passou o tempo e nada aconteceu, ninguém foi destruído, a cidade não foi destruída. Ele volta na estrada, triste, porque não aconteceu nada, e ele falou que iria acontecer. Aí o Arthur está falando que ele é um estropiado também, tá? Beleza, Arthur. Então, o Jonas volta, fica debaixo da árvore, aí um raio, pá, acaba com a árvore. Aí ele fica revoltado. Mas, Deus, eu fiquei dentro da baleia. Essa é a parábola do Velho Testamento. Eu fiquei dentro da baleia, você me enviou, eu falei para todo mundo que todo mundo ia ser destruído, que a cidade ia ser destruída, e nada aconteceu. Quer dizer, ele estava com raiva, ele queria que todo mundo fosse destruído. Aí Deus vira para ele e fala assim, engraçado, você está com pena dessa árvore que acabou de nascer, que foi destruída.
E você quer que eu destrua meus filhos lá da cidade? Mas eles se arrependeram. Então, o grande lã é esse. Ele deu a mensagem, só que o pessoal se arrependeu e mudou o ponto de vista, mudou a característica do modo de viver. Mas Jonas queria o quê? Que se cumprisse. Mas a lei divina não é assim, de misericórdia. Se você se arrepende, o que acontece com você? As coisas não vão acontecer inexoravelmente, só porque tem que acontecer. Se você não se movimentar, que a dor é alongada. Se fizer conforme a questão 614, atender à lei, você vai ser feliz. Não sei se eu embolei, o Getúlio, me desculpa, mas é que na hora... Não, ele agradeceu aí, ó, ele agradeceu. Obrigado, entendi, agora ele entendeu. Beleza. Além de trabalho, a Francisca está dando a mão aí para o Arthur até. Olha só, a Francisca dando a mão para o Arthur. Ô, Helena, e a Francisca está lembrando também que esse Cleci Salles foi aquele companheiro é aquele companheiro que foi trabalhador do Celdinho, que agora está em Minas Gerais. Legal. Ele era também do Condessa Paula e da Malé. Legal. A Francisca trabalhou com ele no Celdinho e no Condessa, com certeza. Beleza. Aí ela está lembrando. Obrigada aí, Francisca. Um beijo para os mineiros aí. Um beijão para os mineiros. Fala, Olguinha, desculpe, eu te atrapalhei. Não, é que tem, além de trabalho, tem também os parques, tem o Bosque das Águas, né? Tem que você vai... Tem lazer também, né? Tem lazer também. Tem lazer. E é trabalho, porque o Bosque das Águas é água magnetizada lá da União Superior. Passa pela cidade toda, que alimenta todo mundo. Aonde que vai desabocar? Vou dar outro spoiler. Na chuva aqui do planeta Terra. Não é as alagações, não, são chuvas. Elas vêm da colônia Nosso Lar, da água que é magnetizada lá na colônia superior. E a gente nem dava... Fica... Ai, que droga! Eu vou tomar banho de chuva. Não precisa tomar banho, pelo pensamento você absorve o frio. Basta pensar, né? Ô, Arthur, menos, Arthur, senão essa mulherada vai ficar muito vaidosa. Toda terça-feira é ótima, mas hoje vocês se superaram. Menos, companheiro, menos. Nós estamos no esforço. Estimula a gente, né, o trabalho. Estimula, com certeza. E aqui eu venho fazer 2 convites. Primeiro, peguem suas agendas. Como eu estava falando com a Helena ainda há pouco, pega a agenda do celular e abre lá, 4 de agosto. E aí tem uma pessoa muito especial que vai fazer um convite para vocês. Olá, amigos! Passando aqui para convidar você para o 7º Congresso Espírita, que vai acontecer no Centro Espírita Leon Denis, no dia 4 de agosto de 2024. Eu vou apresentar para vocês o livro Espiritismo na Arte. Eu sou a Ana Tereza e vai ser um prazer ter você com a gente lá. Então, esse é o primeiro convite para estarmos todos juntos no CELD, no dia 4 de agosto, nesse congresso que promete, gente. São 4 palestrantes, assim, que vocês vão gostar muito. A gente vai estar lá esperando vocês. E o outro convite é para depois de amanhã, quinta-feira, a gente vai estar aqui na TV CELD, com a nossa querida Berenice Lima, falando para a gente da importância desse congresso. Porque muitos de nós não entendem por que o Congresso de Leon Denis teve um congresso agora em abril. Esse Congresso de Leon Denis, ele abre os festejos de aniversário do Centro Espírita Leon Denis. Por isso que ele é muito importante para todos nós, trabalhadores dessa casa, e para vocês todos que não conhecem a casa, é uma oportunidade de estar vibrando, passando o dia inteiro conosco, de 8 às 16 horas, nessa vibração de Leon Denis, de toda a equipe de Leon Denis. Então, a Berenice vai estar falando um pouco para a gente desse congresso, o porquê desse congresso, qual a importância dele, para que a gente possa entender e correr e fazer as inscrições. Porque a gente está com o site com problemas hoje, mas quem estiver no Rio já pode ir para o CELD, fazer a inscrição na livraria,
porque daqui a pouquinho está esgotando e aí a gente não vai ter lotação suficiente para todos, tá bom? Beleza. Meninas, devolvendo para Olha, vocês. dia 13 terá a festa junina lá Sim, na festa junina Céu de Osa. Vai lá, sei lá no Antônio de Aquino, dia 13 de julho, das vai ser 11 na obra social. às 16 horas, tá, gente? Vamos lá prestigiar, vamos lá. Nós que moramos aqui por perto, por favor, vamos prestigiar a obra social Antônio de Aquino com a festa junina lá, tá? Enfim, vamos à nossa prece, né? Quer fazer para a gente, Rita, por favor? Faço. Espera aí só um instantinho. Não, o Arthur, não, já houve estudo de Joana d'Arc no livro de Leon Denis? Ainda não. Não. Não fizemos esse estudo ainda e ele pode vir a acontecer no horário das 12 horas, que são esses estudos dos clássicos que a gente faz. O próximo livro que a gente vai estar estudando às 12 horas, como a Sueli convidou antes, que nós estamos no Gênio Céltico, o próximo será o Grande Enigma, de Leon Denis. Tá bom? E hoje, deixa eu ver aqui, antes de eu falar, o Cleci está lembrando, hoje vivo de saudade do céu, de a internet é o que me faz sentir ligada a essa casa, que ainda sinto necessidade de permanecer ligado. É o Getúlio também, o Cleci, Getúlio está no Espírito Santo também, e outros companheiros, mas é muito bom ter vocês aqui e a gente poder estar sentindo aí essa proximidade. Muito obrigada por vocês estarem conosco. Vamos rezar, gente, vamos rezar pela disciplina do horário, agradecer aí a todos que estiveram conosco, elevando nossos corações ao Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, a Leon Denis, Allan Kardec, André Luiz, enfim, a toda a espiritualidade que nos sustentou na noite de hoje nessa tarefa. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que nos foi oferecida nessa noite, para estarmos aqui, Senhor, na busca de uma ocupação útil para as nossas horas, para as nossas noites, para os nossos dias, estudando um pouco mais a doutrina espírita através desse livro Nosso Lar, para podermos entender, Senhor, o nosso papel e a nossa missão enquanto espírito encarnado. Abençoa, Senhor Jesus, a toda essa equipe responsável por essa tarefa. Abençoa, Senhor, a nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Leon Denis, que nos dá oportunidade de estudo e de trabalho na divulgação da doutrina dos Espíritos. E assim, Senhor, em seu nome, em nome de toda a espiritualidade que nos sustenta e nos sustentou na noite de hoje, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que nos despedimos dizendo: fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, pois muito necessitamos de Ti. Que assim seja, com a graça de Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.